A Rússia achou que junho foi um inferno. O pior mês de 2026 até agora e um dos piores da Rússia desde que Putin lançou sua invasão, deixou toda a nação abalada e machucada. Tomar o Donbass parecia mais distante do que nunca. As tropas russas estavam morrendo aos montes e a ofensiva de verão se tornou um fracasso antes mesmo de realmente começar. Então julho chegou. E a Rússia descobriu que as coisas podiam ficar muito piores. O mês que vai quebrar Putin acabou de terminar e mesmo assim completamente perdido em sua ilusão, Putin ainda tenta afirmar que tudo está saindo conforme o planejado. O mundo de fantasia dele desmoronou e ele é o último a saber. Junho de 2026 foi um verdadeiro pesadelo para a Rússia, e os números do mês comprovam isso. Nada saiu conforme o planejado para os capachus de Putin. No final do mês, o líder obcecado da Rússia já havia sacrificado mais 39.490 de seu povo, representando o maior número registrado no primeiro semestre de 2026, quando a Rússia já vinha tendo uma média de mais de 30 mil baixas por mês. O recrutamento não estava acompanhando. Voluntários estavam se alistando a uma taxa de apenas 24 mil por mês, marcando a primeira vez desde o início da guerra que a Ucrânia estava eliminando mais soldados do que a Rússia conseguia colocar em campo. E no Donbass, que Putin exigiu que fosse conquistado até o final de 2026, o progresso da Rússia era tão lento que a Al Jazeera informou que levaria mais 14 anos para a Rússia conquistar Donetsk se continuasse no ritmo atual. Perder 39.490 soldados com um avanço de apenas 1,03 km² por dia teria sido uma catástrofe para qualquer um. E foi. Mas um ponto positivo que a Rússia deve ter pensado é que certamente não poderia piorar muito. A máquina de moer carne da Ucrânia teria que quebrar em algum momento, talvez aconteça, mas com certeza esse momento não chegou em julho. Depois de passar por um mês tão ruim que deveria ter deixado Putin envergonhado, a Rússia conseguiu se superar com ainda mais baixas em julho. No dia 1º de agosto, o Estado-Maior-Geral da Ucrânia usou o Telegram para divulgar o grande número, 42.860 baixas sofridas pela Rússia em julho. Isso não é apenas um recorde para 2026 até agora. É uma vergonha para Putin no auge de uma ofensiva de verão que deveria derrubar o cinturão de fortalezas de Donetsk. Isso não vai acontecer. A Rússia não vai nem chegar perto. O que Putin acabou de ver aqui é mais um exemplo do fato de que o custo contínuo da sua invasão é tão alto que a Rússia simplesmente não consegue mais sustentar. 42.860 baixas em julho se traduzem em cerca de 1.382 soldados mortos, feridos ou capturados todos os dias na Ucrânia. Isso também contribui para um total acumulado em 2026 que agora chegou a 238.650. Também não podemos ignorar o fato de que o número de baixas em julho é mais de 3 mil maior do que vimos em junho. Isso não pode ser explicado pelo fato de julho ter um dia a mais do que junho. Algo mais profundo está acontecendo aqui. Mês após mês, a Ucrânia está se tornando mais letal, e os sacrifícios que as forças russas têm que fazer estão aumentando. Os números provam isso. Vamos voltar para janeiro. Naquele mês, a Ucrânia começou sua campanha de 2026 com tudo. Ao final do mês, 31.700 russos haviam sido mortos ou de outra forma eliminados do combate. Um bom começo de ano, mas ao final de fevereiro, Putin talvez tenha pensado que tinha motivo para comemorar. A taxa de baixas caiu drasticamente. A Rússia perdeu apenas cerca de 26.100 soldados em fevereiro. Claro, isso ainda é mais de uma vez e meia o que perdeu em toda a sua guerra de uma década com o Afeganistão nos anos 80, mas era um começo. O número estava diminuindo. No entanto, números brutos podem ser enganosos. Fevereiro tem 3 dias a menos do que janeiro, o que teve um papel nisso. Como uma taxa de baixas em fevereiro de 932 soldados por dia, esses 3 dias extras teriam acrescentado quase 2.800 russos a mais ao número mensal. Isso significaria que o mês terminaria com 100 a menos de 29 mil baixas, ainda menos do que janeiro. Mas não por uma margem tão grande que Putin pudesse começar a comemorar. Na primavera, Putin estava bastante confiante. A Rússia tinha sua grande ofensiva de primavera e verão preparada. O rigoroso inverno ucraniano finalmente havia acabado. E isso significava que a Rússia poderia passar os próximos 6 meses ou mais, lançando ataques mais fortes contra as fortificações da Ucrânia. A Ucrânia iria ceder. Putin tinha certeza disso, mas o líder russo estava errado. Em março, as baixas da Rússia dispararam novamente para 31.960, muito mais do que em fevereiro e um pouco acima do número já absurdo de janeiro. E a partir daí, os números continuaram subindo. 32.980 em abril, 33.760 em maio. Junho acrescentou quase 6 mil às baixas mensais. E julho adicionou mais 3 mil e alguma coisa. Não estamos vendo nenhum caso isolado aqui. Isso é um padrão. Uma demonstração mês a mês de como a Ucrânia está se tornando mais letal.
O que Putin enfrenta agora é a perspectiva de que, em 2026, a Rússia pode muito facilmente perder 500 mil de seus soldados até o final de dezembro. Se a Ucrânia mantiver o mesmo ritmo de baixas que vimos em julho pelos próximos 5 meses, a Rússia perde mais 214.300 soldados. Isso será quase 453 mil vidas jogadas fora por causa da obsessão de Putin pela Ucrânia, e mais de 1.660.000 no total desde o início da invasão. Mas lembre-se do padrão. Todos os meses, exceto um em 2026, viram a Ucrânia eliminar mais soldados russos do que no mês anterior. A Rússia perdeu mais de 11 mil soldados a mais em julho do que perdeu em janeiro. Se a Ucrânia mantiver esse padrão, não é impossível que a Rússia atinja 50 mil perdas por mês até o final do ano. Isso não seria uma coincidência. 50 mil por mês sempre foi o plano da Ucrânia. Em janeiro, o então recém-empossado e agora ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, declarou que 50 mil soldados era um número mágico. Se a Ucrânia conseguisse atingir essa meta mensal, a Rússia não conseguiria mais repor suas perdas sem uma rodada prejudicial de mobilização que deixaria Putin vulnerável social e politicamente em seu próprio território. Eles veem as pessoas como um recurso e a escassez já é evidente, disse Fedorov na época. Julho acabou de provar isso e o grande problema de Putin agora é que ele está ficando sem o único recurso de que precisa para ter alguma chance contra a Ucrânia. Tudo bem, o comando militar da Rússia pode pensar, vamos simplesmente não mencionar os números massivos de baixas para Putin. Ele não precisa saber e nós não precisamos de quedas acidentais de janelas. O que vamos fazer em vez disso é mostrar os avanços incríveis que a Rússia fez em julho em troca desses sacrifícios. Bom, quanto a isso, a Rússia combinou seu pior mês de 2026 até agora com um ritmo de avanço tão patético que mal dava para chamar isso de avanço. o melhor que a Rússia pode afirmar é que pelo menos conseguiu roubar mais território em julho do que em junho, e conseguiu por apenas 0,19 km² por dia a mais. Isso de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, que relata que a Rússia conseguiu reivindicar, não infiltrar, realmente reivindicar, apenas 37,85 km² da Ucrânia em julho. Para contextualizar, isso significa que a Rússia perdeu cerca de 1.132 soldados para cada quilômetro quadrado que conseguiu ocupar totalmente na Ucrânia em julho. Isso é pouco. Não é o menor número que a Rússia alcançou em 2026, mas é muito baixo. Em julho de 2025, as forças russas conseguiram capturar 455,74 km². Um ano depois, não conseguiu nem um décimo desse número, apesar de estar no meio da ofensiva de verão que deveria provocar o colapso de Donetsk e a queda do Donbas. E esse é outro ponto. Essa grande ofensiva sobre a qual continuamos falando. De acordo com o ISW, conseguiu alcançar um total de 0 ganhos operacionalmente significativos. A Rússia não conseguiu capturar nada de relevante. Certamente não causou os grandes danos na linha de fortificações que Putin antecipava. O máximo que conseguiu foi enviar infiltrados para Konstantinivka, enquanto na verdade só controlou uma parte muito pequena da cidade. Konstantinivka ainda resiste e outras 3 cidades ainda mais fortificadas na linha terão que cair se a Rússia realmente conseguir romper. Guarde essa cidade na memória. Aliás, vamos voltar a falar dela. Uma mudança na estratégia ucraniana teve um papel enorme nos problemas da Rússia, não só em julho, mas ao longo de 2026. Contra-ataques direcionados permitiram que a Ucrânia recuperasse território, especialmente no sul. Isso força a Rússia a desviar soldados que, de outra forma, teriam sido destinados para Donetsk. A dominância dos drones da Ucrânia, tanto nas zonas de abate que se estendem por quilômetros além da linha de frente quanto no alcance médio, onde drones estão destruindo a logística russa, também é enorme para a Ucrânia e devastadora para a Rússia. O grande problema da Rússia agora é que toda a sua campanha está otimizada para uma guerra de posições, em um conflito onde a guerra de manobra é mais importante do que nunca, segundo o ISW. E há mais uma pequena humilhação para somar as perdas russas de julho para acrescentar antes de chegarmos a Putin e suas ilusões. Em 3 de agosto, o Kyiv Independent noticiou descobertas do veículo russo Mediazone. E Mediazone conseguiu confirmar a identidade de 236.066 russos que foram mortos na Ucrânia desde o início da guerra. Esses números se dividem em 86.600 voluntários, 26.200 prisioneiros recrutados para a luta e 19.000 soldados mobilizados. Você também pode adicionar cerca de 7.500 oficiais militares russos à lista. Agora, você pode ter acabado de ouvir esses números e achado que eles parecem um pouco estranhos, quase como se não combinassem com os números de baixas que já compartilhamos. Você estaria certo, e há um motivo para isso. Os 236.066 mortos são apenas aqueles que a Mediazone pode confirmar.
O veículo afirma que o número real é significativamente maior, já que suas informações vêm de obituários, reportagens da mídia regional, autoridades locais e postagens de parentes nas redes sociais. Se famílias, imprensa e autoridades não falam sobre a morte de um soldado, o que na Rússia é mais provável do que o contrário, então isso não é registrado e não pode ser verificado. O próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que o número real é muito maior, 700 mil russos mortos. Em um momento em que a Ucrânia alcançou uma proporção de um soldado seu morto em combate para cada 14 russos. Adicione feridos e capturados a esse número e fica fácil ver como a Ucrânia está batendo recordes de baixas mensais em 2026. E mesmo assim, Putin parece não enxergar nada disso. Muito pelo contrário. Ele afirma que tudo na Ucrânia está indo conforme o planejado. Não está. E você está prestes a descobrir por que Putin é tão insano a ponto de achar que a Rússia está vencendo. Mas antes disso, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Tens muito mais de onde isso veio, então certifique-se de estar inscrito no canal e com as notificações ativadas para não perder o que vem por aí. Vamos agora a uma reunião de 26 de julho, que envolveu Putin e membros da Marinha Russa. Putin perdeu completamente o rumo durante essa reunião, além de afirmar que não há qualquer agressão por parte da Rússia na Ucrânia, e que a Rússia foi forçada a iniciar sua chamada Operação Militar Especial devido ao Ocidente e ao regime de Kiev. Putin reclamou e delirou sobre como a Ucrânia iria cair, e isso era só o começo. Tenho certeza, aliás, de que mais cedo ou mais tarde, a Ucrânia vai perder essas terras ocidentais, e o que costumava pertencer à Polônia, Hungria, Romênia vai voltar. Mais cedo ou mais tarde, talvez não amanhã, nem depois de amanhã, em 1 ou 2 anos, 10 ou 15 anos, mas tudo vai voltar historicamente ao seu lugar, declarou o líder da Rússia. Putin, por favor. Você vai ter sorte se ainda tiver Donetsk em 10 ou 15 anos, quanto mais Polônia ou Romênia. Putin está sugerindo que tudo está indo conforme o plano na Ucrânia, mesmo que isso não esteja acontecendo porque não há agressão real, exceto que há sim. E a culpa é toda do Ocidente. E o regime de Kiev... E espere um segundo, minha cabeça está girando. O que vemos do Putin aqui é puro delírio. Nada está indo conforme o plano, mas o Putin age como se estivesse, e ainda vem mais por aí. A única pergunta que podemos fazer neste momento é como o Putin consegue fazer esse tipo de afirmação depois de 4 anos e meio de uma guerra que custou tanto à Rússia e logo após o pior mês do país em 2026? A resposta é simples. O Putin pode realmente acreditar que a Rússia está vencendo porque seus generais mentem descaradamente para esconder a verdade dele. Isso de acordo com o ISW, e vamos deixar o Instituto de Pesquisa explicar aqui. O agrupamento de forças do norte da Rússia e o alto comando militar provavelmente estão mentindo para o Kremlin sobre a extensão dos avanços russos no norte da Ucrânia. Para reforçar a narrativa de que as forças russas estão avançando ativamente em todo o teatro de operações, incluindo uma parte da linha de frente que está praticamente estagnada há quase 2 anos. O ISW declarou em sua avaliação de 31 de julho sobre a campanha ofensiva da Rússia. O que estamos vendo lá provavelmente é um microcosmo de algo que vem acontecendo desde o momento em que Putin lançou sua invasão. Este é um homem que se cerca de bajuladores e puxa-saco. Ele não deveria se surpreender que nenhum deles vai lhe dizer a verdade e, em vez disso, vai usar imagens geradas artificialmente e outros recursos de desinformação para fazer parecer que a Rússia está indo muito melhor do que realmente está. O ISW aponta os comandantes do norte da Rússia como culpados. Mas já vimos essas mentiras sendo usadas para influenciar Putin no Donbass. Em meados de julho, a Rússia afirmou que havia capturado Konstantinivka. Você deve se lembrar dessa cidade. Se acreditarmos na Rússia, Konstantinivka foi ocupada e eles podem avançar para o restante do cinturão de fortalezas. É tudo mentira. A cidade ainda é um campo de batalha e provavelmente continuará assim pelo menos até o final do ano. O máximo que a Rússia conseguiu foi infiltração, onde envia pequenas unidades de 2 ou 3 soldados para se esconderem da Ucrânia. E esses infiltradores estão presentes em quase toda Konstantinivka. Isso parece ser verdade. Mas infiltração não é ocupação, nem de longe. Unidades dispersas e isoladas de infiltradores não podem fazer muito depois que chegam aos seus esconderijos. Eles existem para esperar por apoio ou serem mortos por esquadrões ucranianos de busca e destruição, geralmente esta última. Se tudo isso faz parte do plano, como Putin está dizendo, então o plano é ridículo. O motivo pelo qual o avanço da Rússia é tão lento e sangrento é que a estratégia de infiltração torna os soldados russos vulneráveis, tanto enquanto atravessam as zonas de morte infestadas de drones, quanto quando chegam aos seus destinos. Putin aceita as baixas, ou porque ele realmente não sabe sobre elas, ou porque acredita que os sacrifícios valem a pena, já que a Rússia está fazendo progressos rápidos. Só que esse progresso é falso. O líder da Rússia, isolado daqueles que poderiam lhe dizer a verdade, agora está desequilibrado, perdido em uma ilusão que torna impossível negociar com ele. E isso está levando-o a mobilizar 500 mil soldados porque ele acha que eles darão à Rússia o impulso final que precisa para vencer a guerra, apesar de Donetsk ainda estar longe de cair. Putin perdeu o juízo. E parafraseando Stanley do The Office, rapaz, a Ucrânia vai ajudá-lo a encontrar o juízo. A realidade que abafa a ilusão de Putin é que julho quebrou a Rússia.
Putin não é um líder forte. Ele é um homem que nunca esteve tão preso quanto está agora, encurralado entre sua obsessão imperial e a escalada imprudente que levou a Rússia a esse beco sem saída cheio de baixas desde o início. Le Monde diz que a Rússia agora está sendo mantida refém do putinismo e está certíssimo. A única coisa que Putin conseguiu desde fevereiro de 2022 foi o completo isolamento da Rússia do mundo ocidental, a destruição da própria economia do seu país e a perda de influência geopolítica. Como a operação militar especial prova para aqueles que antes confiavam na Rússia para a proteção que a Rússia não é nem de longe tão forte quanto afirma ser. Putin é um homem obcecado, incapaz de compreender uma versão da Rússia que deve existir dentro das fronteiras estabelecidas em 1991 após o colapso da União Soviética. Então ele criou um mundo de fantasia onde Putin é rei e lidera a Rússia na reconquista de todas as terras que foram tiradas dela. Só que nada disso é real. O que é real são 42.860 russos mortos, feridos ou capturados em julho. A Rússia deixou mais de 1,4 milhão de pessoas e esse número só aumenta, que tiveram suas vidas destruídas por Putin, tudo por uma guerra que continua sem fim à vista. Putin é um homem obcecado por ideologia e pela sua própria versão distorcida da história. Talvez ele veja o que aconteceu em julho como uma oportunidade para que seu legado seja celebrado. Esses sacrifícios entrarão para a história, assim como os sacrifícios soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial, e vão se tornar parte do mito russo. Mais uma vez, tudo isso faz parte da fantasia de Putin. E o líder da Rússia prefere essas ilusões, porque a realidade é que a Ucrânia é forte e está ficando ainda mais forte. Nossas equipes entendem que neste momento temos uma janela de oportunidade. A Ucrânia ficou mais forte tanto no campo de batalha quanto no ar, e todos veem os resultados correspondentes, declarou Zelensky em 9 de julho. É difícil discordar dele, e à medida que a Ucrânia fica ainda mais forte, a genialidade de sua estratégia vai ficar evidente. A Ucrânia não precisa vencer a Rússia, não precisa empurrar as forças de Putin tão longe a ponto de elas acabarem do outro lado da fronteira. A abordagem da Ucrânia é totalmente baseada no desgaste. Tornar o custo da guerra tão alto que ninguém dentro da Rússia, nem mesmo o delirante Putin, vai conseguir ignorar isso. A meta de 50 mil por mês que Fedorov estabeleceu para a Ucrânia em janeiro agora parece mais alcançável do que nunca. A Rússia está perdendo centenas, até milhares de soldados para cada quilômetro quadrado que conquista. É assim que a Ucrânia vence, causar tanta morte que a Rússia não consiga continuar por mais tempo. Julho foi uma catástrofe para a Rússia, e embora Putin continue vivendo em sua própria bolha, balbuciando que tudo está indo conforme o planejado nas poucas vezes em que sai de seu bunker, o povo russo consegue ver o colapso de seu país se aproximando. Agora, esperamos até o final de agosto. É quase inevitável que vamos contar a vocês que mais um recorde foi batido. E se Putin achou que as mudanças de alto escalão militar na Ucrânia poderiam dar algum alívio à Rússia, ele está muito enganado. A chamada Operação Militar Especial de Putin na Ucrânia tem sido bárbara, brutal e mortal. Obviamente para a Ucrânia, mas também para o povo russo, incapaz de abandonar as táticas da era soviética, onde os soldados são pouco mais do que bucha de canhão sacrificada pelo bem maior. A Rússia já perdeu 1.440.000 soldados, e esse número continua aumentando. E provavelmente, esse número já terá ultrapassado a marca de 1.500.000 até o final de 2026. A guerra de Putin cobrou um preço enorme da Rússia. Agora, Putin está planejando algo que vai devastar o país inteiro. Está sendo planejado um sacrifício tão sombrio que até mesmo Stalin desviaria o olhar. 500.000 russos acabam de ser alertados, enquanto Putin se prepara para tomar a medida mais horrível até agora na guerra da Ucrânia. No dia 27 de julho, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez o alerta. A Rússia está se preparando para recrutar à força até 500.000 soldados. Tudo isso para que Putin possa sustentar uma guerra que já fracassou em alcançar todos os objetivos que ele estabeleceu para ela em 2022. Esta é uma mobilização em uma escala ainda não vista durante o conflito, enquanto Putin se prepara para dizer ao seu povo que eles devem sacrificar ainda mais do que já sacrificaram para que sua visão de uma Ucrânia subjugada se torne realidade. Putin não está pronto para acabar com a guerra, alerta Zelensky, e ele vem tomando medidas para permitir que execute uma mobilização da forma mais secreta possível, para evitar a ira do seu próprio povo. Ele fará isso no começo de outubro, se não criarmos problemas para ele com logística, armas, gasolina, diesel, e se nossos parceiros não impuserem sanções totais pela sua agressão, declarou Zelensky. Esse mês é importante. Putin está escolhendo-o por um motivo. Entre 18 e 20 de setembro, a Rússia realizará suas primeiras eleições para a Duma estatal desde que Putin iniciou sua invasão.
O novo Centro de Estratégias Eurasianas diz que 450 deputados serão eleitos tanto por listas partidárias quanto por distritos uninominais. A Rússia também está usando essas eleições como uma oportunidade para exibir seu suposto controle sobre o território ucraniano A votação acontecerá em 11 distritos uninominais que a Rússia criou nos territórios ocupados, numa tentativa descarada de forçar o povo ucraniano a participar do processo parlamentar russo. Embora essas eleições sejam destinadas a sinalizar força, elas também representam um risco para Putin. Embora ele sempre tenha sido tecnicamente um independente, Putin mantém há muito tempo laços estreitos com o Partido Rússia Unida, que é o partido político governante da Rússia. Para estas próximas eleições, esse partido está fazendo campanha abertamente com Putin pela primeira vez em quase 2 décadas, segundo o Financial Times. Putin está deixando claro de onde vem o seu apoio e ele vai querer o melhor resultado possível para o Partido Rússia Unida em setembro. Impor a mobilização ao eleitorado antes dessas eleições poderia causar uma catástrofe política para Putin. Então ele vai esperar até outubro. E quando ele conseguir o que ele e o Partido Rússia Unida querem, então ele vai forçar mais russos relutantes para a linha de frente infestada de drones na Ucrânia. Putin já vem se preparando para a mobilização há um tempo. Em fevereiro de 2026, a mídia United 24 informou que uma legislação aprovada no final de 2025 abriu caminho para que o Ministério da Defesa da Rússia possa acessar um exército de reserva com 2 milhões de soldados. Segundo o veículo, foi imposta uma convocação para os reservistas nos escritórios de alistamento. O ponto-chave dessa nova lei é que ela muda a forma como a Rússia utiliza os reservistas. Desde o início da invasão da Ucrânia, os reservistas só foram usados para proteger infraestrutura crítica dentro da Rússia, afirma o Kremlin. É difícil determinar até que ponto isso é verdade, mas agora isso não importa mais. A lei de 2025 abre caminho para que esses reservistas sejam enviados para a Ucrânia, caso Putin decida que isso é necessário. Uma base para a mobilização foi estabelecida. Hoje, as afirmações de Zelensky sobre uma mobilização iminente são apoiadas por outras medidas que estão sendo tomadas. Em 27 de julho, o Militarny informou que Putin concedeu ao Ministério da Defesa da Rússia acesso aos dados do registro civil russo para fins de registro militar. Mais uma vez, o Kremlin está tentando esconder o que está fazendo aqui. Alega que essa medida foi tomada para simplificar o processo de fornecimento de apoio ao pessoal militar e suas famílias. Foram feitas emendas ao artigo 13 da Lei de Registro Civil da Rússia, permitindo que o Ministério da Defesa obtenha informações do registro civil, para fornecer rapidamente as garantias sociais e compensações prescritas ao pessoal militar, veteranos e seus familiares, diz Militarny. Mas por trás disso existe uma ressalva. Os dados aos quais o Ministério agora pode acessar também serão usados para fins de registro militar. Em outras palavras, Putin deu ao Ministério da Defesa, assim como à Guarda Nacional da Rússia, acesso a um banco de dados civil que, essencialmente, permite que ambos rastreiem reservistas antes de uma convocação forçada. Há outros sinais de que uma nova onda de mobilização na Rússia está chegando. Antes dessa mudança na lei, as autoridades regionais dentro da Rússia começaram a realizar sessões de treinamento para se preparar para uma mobilização em massa. A primeira dessas sessões foi registrada em Volgogrado, embora representantes de Rostov, Kalmykia, Astrakhan e das regiões ocupadas da Crimeia, Luhansk e Donetsk também tenham participado. Então, se estamos procurando pistas sobre onde a Rússia provavelmente começará a mobilizar soldados, essas 7 regiões provavelmente seriam um bom lugar para começar. Também em 27 de julho, o site UA.news informou que a Guarda Nacional da Rússia fez uma alteração interessante em seus regulamentos de defesa civil. Essas alterações dizem respeito à proteção da Rússia contra ameaças durante períodos de mobilização, lei marcial e tempos de guerra. Em outras palavras, a Guarda Nacional da Rússia está garantindo que tem as estruturas legais necessárias para reprimir protestos e outras supostas ameaças que possam surgir caso Putin decida mobilizar soldados. As evidências estão se acumulando. Putin não está pronto para anunciar isso até depois das eleições para a Duma estatal, mas ele está claramente se preparando para uma rodada de mobilização que ele prometeu que nunca aconteceria. Na verdade, o Kremlin ainda está fazendo essa promessa. Em resposta às alegações de Zelensky, representantes da Duma estatal da Rússia rejeitaram qualquer ideia de que uma mobilização esteja sendo preparada. Entre eles está o chefe do Comitê de Defesa da Duma estatal, Andrei Kartapolov, que disse: "Eu ouvi que Zelensky falou algo sobre isso, mas só posso atribuir isso ao fato de que ele provavelmente exagerou no fim de semana, deixando a imaginação dele correr solta." Kartapolov então prosseguiu afirmando que o principal método da Rússia para repor o efetivo militar continua sendo, e continuará a ser, o recrutamento de voluntários que assinam contratos com as forças armadas russas. Sobre isso, Sr. Kartapolov, o simples fato de a Rússia depender do recrutamento de voluntários nos dá mais um sinal de que Zelensky está certo e de que uma onda de mobilização está chegando. O recrutamento de voluntários não tem ido muito bem para a Rússia em 2026. Em 4 de maio, o Pravda informou que a Rússia registrou o 5º mês consecutivo perdendo mais soldados na Ucrânia do que conseguiu recrutar para repor essas perdas.
Entre dezembro de 2025 e 26 de abril, a Rússia conseguiu recrutar 148.400 pessoas, mas perdeu 156.735, deixando um déficit de pouco mais de 8.000. O Kyiv Independent apresenta números diferentes, cortesia do discurso noturno de 25 de julho de Zelensky, que cobre todo o ano de 2026 até agora. O presidente da Ucrânia diz que a Rússia sofreu 225.500 baixas até agora este ano e recrutou 221.000, então o déficit é menor, mas ainda existe, mostrando para nós que os recrutadores de Putin estão sendo forçados a recorrer repetidamente a um poço que está começando a secar. A Rússia ainda não está enfrentando uma crise total de recrutamento, mas, à medida que o número de mortes mensais continua a aumentar, com junho batendo recordes para a Ucrânia em 2026 com 39.490 baixas russas somente naquele mês, o problema que já existe vai se agravar. A Rússia está ficando sem pessoas dispostas a aceitar os enormes pagamentos em troca de morrer na Ucrânia, o que deixa Putin desesperado. Tão desesperado que ele já preparou todo o terreno para a mobilização. O que vem a seguir é quase inevitável. Sabendo que as perdas da Rússia estão se tornando cada vez mais insustentáveis, Putin está tentando esgotar todas as opções disponíveis até outubro. A United 24 Media relata que a Rússia agora está pressionando para que 30.000 soldados norte-coreanos e novos lançadores de mísseis do mesmo país cheguem ao território russo. Mais uma vez, isso vem de Zelensky, que afirma que a Rússia já preparou instalações na região de Voronezh para acomodar os soldados norte-coreanos que estão chegando. Isso é uma ameaça não apenas para a Ucrânia. A Rússia está ajudando a Coreia do Norte a aprender sobre guerra, aprimorar suas armas e ganhar experiência real de combate. Tudo isso é uma ameaça para todos na Ásia que estejam ao alcance dos mísseis norte-coreanos, disse Zelensky. Pode ser uma ameaça, mas também é um sinal de que a Rússia está ficando sem soldados próprios para posições na retaguarda. Reservistas têm servido nesse tipo de função. Talvez tenha surgido outro sinal de que essas reservas serão enviadas para a linha de frente. O Kyiv Post acrescenta que a Rússia também ampliou seu recrutamento em prisões por meio de um novo projeto de lei que amplia o grupo potencial de pessoas que podem ser incorporadas ao exército. A Rússia está agora tão desesperada que está disposta a adicionar pessoas condenadas por crimes relacionados ao crime organizado e ao mau uso de segredos de Estado aos assassinos, estupradores e dependentes de drogas que têm enviado de suas prisões para a Ucrânia. Enviar pessoas que lidaram mal com segredos de Estado parece inteligente. Com certeza não há chance de a Ucrânia aproveitar essas pessoas e virá-las contra a Rússia. Nada disso vai ser suficiente. 30.000 soldados norte-coreanos representam cerca de um mês de perdas para a Rússia. Recrutar em prisões é uma tática que já está em uso e adicionar alguns novos tipos de criminosos à lista não vai impactar os números da Rússia tanto quanto Putin precisa. E a questão do recrutamento voluntário significa que a Rússia está no vermelho durante todo o ano de 2026 e nos últimos meses de 2025. A mobilização precisa acontecer mais cedo ou mais tarde. Putin está se preparando para fazer algo devastador ao seu próprio povo. Mas quão devastador isso será? E será que esse sacrifício forçado será suficiente para fazer a Rússia alcançar esse objetivo e pelo menos permitir a captura de Donetsk? Antes de respondermos a essas perguntas, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você ainda não se inscreveu e não ativou as notificações, agora é o momento perfeito para clicar nos botões e depois voltar ao vídeo. A mobilização iminente da Rússia terá dois impactos principais. Vai mudar a situação na linha de frente e causar enormes problemas dentro da Rússia. Começando pela linha de frente, a Ucrânia não tem ilusões de que a chegada de 500.000 soldados é uma má notícia. Toda a estratégia da Ucrânia neste estágio da guerra é causar um desgaste tão grande nas forças e nos equipamentos russos que Putin seja obrigado a negociar a paz porque as perdas se tornaram tão severas. Vemos isso em tudo que a Ucrânia está fazendo. As vastas zonas de morte causam baixas em grande escala. Ataques dentro da Rússia prejudicam a economia de Putin e sua máquina de guerra por dentro. E com os drones de médio alcance, a Ucrânia está arruinando a logística russa e criando oportunidades para neutralizar contra-ataques. Se a Rússia enviar 500.000 soldados para a Ucrânia, essa estratégia não desaparece. No entanto, fica muito mais difícil de executar, já que a Rússia poderá tapar brechas na linha de frente, reforçar as defesas e jogar ainda mais soldados contra as fortificações da Ucrânia. Se isso funcionar, como Putin espera, isso pode acelerar a captura das cidades do cinturão de fortalezas de Donetsk. No entanto, a Rússia tem um problema, e esse problema é explicado por Zelensky. Aumentar o efetivo recrutando à força 500.000 soldados parece ótimo no papel para Putin. No entanto, grandes problemas operacionais surgiriam, muitos deles relacionados à infraestrutura que a Rússia precisa ter para tornar esses conscritos eficazes. Ele não conseguirá preparar essas pessoas rapidamente, diz Zelensky, acrescentando: isso novamente significa que ele vai enviar pessoas mal preparadas para o campo de batalha. E isso, por sua vez, significa grandes perdas. Os comandantes serão forçados por Putin a enviar soldados
mal treinados e despreparados para a linha de frente. Embora muitos dos que Putin mobiliza sejam reservistas, a maioria só terá recebido treinamento básico e não fará ideia do inferno infestado de drones que os espera na Ucrânia. Eles só serão instruídos a arrumar suas coisas, passar por alguns dias de treinamento e então partirão. E se você acha que estamos exagerando aqui, então pense de novo. A péssima qualidade do treinamento da Rússia já é conhecida há muito tempo. Já em maio de 2025, o Instituto para o Estudo da Guerra relatava que a Rússia havia começado a depender da tática simples e estúpida de enviar recrutas mal treinados para os ataques. A ideia é simples. Esses recrutas não conseguem fazer muita coisa ofensivamente, mas podem servir de alvo para balas e obrigar a Ucrânia a gastar seus drones. Ao morrer, eles desempenham um pequeno papel ao ajudar a Rússia a romper fortificações por meio de sua própria e sangrenta versão de guerra de desgaste. Fevereiro trouxe consigo um relatório da United 24 Media que revelou que alguns soldados russos recebem apenas 5 dias de treinamento antes de serem enviados para a linha de frente. A Rússia está oferecendo pouco mais do que um curso intensivo sobre como já se tornar uma baixa. Se até 500 mil soldados tiverem que ser preparados de repente para a guerra, os campos de treinamento já sobrecarregados do país não vão dar conta. Os mobilizados vão ter sorte se conseguirem sequer os poucos dias de treinamento que os recrutas estão recebendo agora. Putin não vai se importar, é claro. Para ele, os mobilizados mal são considerados humanos. Eles são apenas carne de canhão que ele pode usar para atacar as defesas da Ucrânia com carne humana. As mortes e os ferimentos não importam para Putin, nem os sacrifícios feitos pelos soldados e suas famílias em casa. A única coisa que importa para Putin é que ele pode usar o povo da Rússia para garantir seu legado como um dos grandes líderes de guerra do país. Mas Putin deveria se importar com o efeito do sacrifício que está exigindo. Por mais impactante que a mobilização seja na linha de frente, o efeito que ela terá na própria Rússia pode ser suficiente para decretar o fim do reinado de Putin. Vamos voltar a setembro de 2022, depois que a operação militar especial falhou completamente em derrubar a Ucrânia tão rapidamente quanto Putin havia afirmado. A Rússia tinha um problema nas mãos. A Ucrânia estava revidando, e com força. Soldados que haviam sido enviados para a invasão não seriam suficientes, o que significava que as forças armadas russas precisavam de um reforço de novas tropas. Uma mobilização parcial foi a solução que Putin encontrou. Relatórios indicaram que a Rússia convocou 300 mil reservistas durante essa mobilização parcial. E muitos dos problemas que Zelensky antecipou para a segunda rodada realmente aconteceram. A identificar, treinar e avaliar todos aqueles que deveriam entrar na Ucrânia levou uma eternidade, travado pela burocracia que a Rússia desde então vem tentando reduzir com suas novas leis. No entanto, muito mais preocupante para Putin foi a resposta do povo russo. Essa rodada inicial de mobilização aconteceu quando o apoio à invasão da Ucrânia e a Putin ainda era bastante alto. E mesmo assim, setembro de 2022 provocou protestos em toda a Rússia e, de acordo com a Newsweek, levou dezenas de milhares de russos a fugirem do próprio país para evitar servir no exército. Agora, aqui estamos nós, quase 4 anos depois, e Putin parece estar planejando fazer a mesma coisa novamente, só que em uma escala ainda maior. Só que ele está fazendo esses planos enquanto o apetite pela guerra na Rússia diminui, junto com sua própria popularidade. O povo de Putin está frustrado com o estado atual da guerra na Ucrânia, e podemos ver o quanto eles estão frustrados nas pesquisas. Em um relatório de 1º de julho, a TVP World disse que uma pesquisa realizada pelo Instituto Ucraniano de Conflitologia e Análise da Rússia revelou que 81% dos russos querem um fim imediato para a guerra na Ucrânia. A mesma pesquisa também descobriu que 73% das 1.600 pessoas entrevistadas se opõem a uma segunda onda de mobilização. A aprovação de Putin também está em queda. No dia 20 de julho, a United 24 Media noticiou os resultados mais recentes das pesquisas do Centro Russo de Pesquisa de Opinião Pública. Esse centro, que é alinhado ao Kremlin e faz de tudo para manipular seus números a favor de Putin, descobriu que apenas 65,1% dos russos aprovam o desempenho de Putin. Esse é o ponto mais baixo de 2026 e mostra que os russos estão ficando cansados da guerra. Embora 65,1% possa parecer alto, lembre-se de que esse número vem de uma organização de pesquisa que é basicamente controlada pelo Kremlin, e muitos na Rússia hesitam em expressar desaprovação por medo de uma batida na porta que pode vir da polícia secreta russa. Para qualquer outro líder mundial, uma aprovação de 65,1% seria ótima. Mas para Putin, que é um ditador comandando um estado policial, isso é um grande sinal de que ele se tornou impopular. É nesse barril de pólvora que Putin planeja jogar o fósforo aceso de uma nova rodada de mobilização. A economia da Rússia já está desmoronando, já que o déficit orçamentário do país chegou a quase 77 bilhões de dólares, forçando o Kremlin a pedir empréstimos ao Banco Central para cobrir os gastos insanos de guerra de Putin. A escassez de mão de obra no país atingiu níveis históricos, informou a United 24 Media
Rússia em 5 de junho, o que está dificultando a atração de investimentos estrangeiros, já que não há garantia de que a Rússia conseguirá fornecer os trabalhadores de que as empresas precisam. E agora, Putin quer simplesmente tirar até 500 mil pessoas da Rússia para enviar para a Ucrânia. Será um sacrifício grande demais para a Rússia. E é uma decisão que está destinada a explodir na cara de Putin. Há um motivo pelo qual as leis da Guarda Nacional estão sendo reescritas e sessões de treinamento estão sendo realizadas para garantir que as regiões russas estejam prontas para a mobilização. Nada disso tem a ver com o próprio processo de mobilização. Putin e seus comparsas sabem que a mobilização trará ondas de protestos, um êxodo dos reservistas russos e um novo nível de descontentamento muito além do que foi visto em setembro. O povo da Rússia já está cansado da guerra de Putin. Eles estão cansados de ver familiares morrendo e de ter que suportar uma economia prejudicada, linhas de abastecimento de combustível debilitadas e os constantes ataques de drones ucranianos contra os quais Putin parece incapaz de protegê-los. A mobilização será suicídio político para Putin, e esperar até depois das eleições da Duma estatal para fazer isso não vai mudar esse fato. Mas então Putin pode estar pensando que já está envolvido, então talvez valha a pena ir até o fim. Em 19 de julho de 2026, o Ministério do Interior da Ucrânia anunciou algo que, à primeira vista, parecia nada fora do comum. O que eles revelaram naquele dia parecia ser apenas mais um em uma longa série de drones navais que a Ucrânia tem utilizado desde 2022 este, um veículo de superfície não tripulado construído por uma unidade de mergulhadores de combate. Mas o detalhe que tornou este digno de atenção não era o barco em si, era quem o construiu. A unidade é Ômega, o Centro de Propósito Especial da Guarda Nacional da Ucrânia. O destacamento de mergulho é o mesmo time que, dias antes, havia destruído, por meio de drone, um bombardeiro russo, Su-24M, na base aérea de Saki, na Crimeia ocupada, demolindo-o antes que pudesse decolar para uma missão de ataque. As pessoas que explodiram aquele bombardeiro russo com armas que caíram do céu são as mesmas que estão projetando os barcos que levarão a próxima geração de drones ucranianos ao mar. Queremos dedicar este vídeo a esse barco, assim como ao que ele revela sobre como a Ucrânia trava uma guerra naval com uma marinha muito limitada, e também ao arco de vários anos de inovação em drones navais que tornou tudo isso possível. A operação do bombardeiro é importante aqui, porque é o motivo pelo qual essa história específica do barco importa além da cobertura habitual do drone da semana. Os Su-24M são apenas um dos tipos de aeronaves que têm sido usados para lançar bombas planadoras sobre cidades ucranianas e posições na linha de frente. Então, eliminar um antes mesmo que decole é muito mais importante estrategicamente do que derrubar um drone ou danificar um navio no mar. No entanto, também é significativamente mais difícil, exigindo que pessoas se aproximem fisicamente o suficiente de uma base aérea russa fortemente defendida para fazer o trabalho praticamente à mão. Esse é o currículo da unidade, que depois se voltou para construir seu próprio drone naval. Não é uma equipe de pesquisa e desenvolvimento aprendendo sobre combate de segunda mão a partir dos relatórios pós-ação de terceiros. É uma unidade de operações especiais, projetando equipamentos com base nas missões que seus próprios integrantes acabaram de realizar. Vamos começar com o que a equipe Ômega realmente construiu, porque os detalhes importam. De acordo com o Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia, a embarcação foi desenvolvida pelos próprios engenheiros do destacamento de mergulho em parceria com uma empresa civil de TI ucraniana, e não através do Sistema Centralizado de Aquisição de Defesa do país. Fotos divulgadas pelo Ministério mostram o barco equipado com um motor de popa japonês Suzuki e um terminal de comunicação via satélite, o que sugere uma plataforma projetada para operar e manter contato com seus controladores muito além do alcance visual. O barco foi descrito de forma direta como uma nave-mãe que transporta drones FPV, que então voam para destruir o inimigo. Esse é todo o conceito em uma frase. Então o barco em si não é uma arma, mas apenas um caminhão de entrega sofisticado, encurtando a distância até a zona do alvo. Depois vêm as verdadeiras máquinas de matar, que são os já conhecidos drones FPV visão em primeira pessoa, que precisam ser lançados o mais próximo possível do inimigo e chegar com bateria suficiente para manobrar e atacar. Aí até aparentemente surgiu no setor de Zaporizhia, onde as equipes da Ômega já estavam pilotando drones FPV contra a logística e os equipamentos russos atrás da linha de frente. Lá eles estavam esbarrando no mesmo obstáculo que todo operador nesta guerra acaba enfrentando. As baterias só levam o drone até certo ponto, antes de não sobrar energia suficiente para o próprio ataque. Mas com um sistema de entrega, você pode teoricamente estender esse alcance muito mais longe. Uma plataforma naval resolve o problema do alcance, da mesma forma que uma base operacional avançada resolve isso para a infantaria. Aproxime-se antes de empregar a parte cara e frágil do sistema. A Guarda Nacional havia sugerido que já estava operando equipes não tripuladas no sul da Ucrânia, com essa abordagem mais ampla. Pequenos barcos, mas
principais drones FPV, além da própria experiência tática do destacamento de mergulho para destruir veículos russos, equipamentos blindados, caminhões-tanque de combustível e infraestrutura elétrica. O objetivo é que a chamada tecnologia, que se traduz em drones e sistemas operados remotamente, salve a vida dos combatentes ucranianos enquanto aumenta a taxa de eliminação das forças russas. E a unidade não está se limitando a missões de ataque. Um relatório indicou que possíveis versões do barco são projetadas para transportar drones interceptadores FPV, transformando o mesmo casco em uma peça de defesa aérea costeira móvel. O Ministério do Interior não divulgou o nome oficial da embarcação nem suas especificações técnicas. Portanto, considere os detalhes do motor e das comunicações baseados apenas no que as fotografias mostram, e não em uma ficha técnica completa. Mas a intenção por trás do barco não é ambígua. Porém, o conceito de navio-mãe naval não é realmente novo. A Ucrânia já vem utilizando drones marítimos, que transportam drones FPV há alguns anos, desde o sistema Barracuda da Marinha até o Gatran da Inteligência de Defesa. O que é novo é quem está construindo isso. Uma unidade de operações especiais da linha de frente, os mesmos mergulhadores que planejam e executam missões de sabotagem subaquática contra aeronaves russas, desenhou e construiu um drone naval com um parceiro tecnológico privado, em vez de esperar pelo processo normal da indústria de defesa. Isso faz parte de um padrão que define cada vez mais como a Ucrânia luta nesta guerra. Os operadores que usam as armas estão se tornando as pessoas que as fabricam, eliminando camadas de aquisição e iterando na velocidade da linha de frente, em vez da velocidade de um ministério. Para entender por que esse padrão é tão importante especificamente para a guerra naval, precisamos voltar ao início do programa de drones navais da Ucrânia, porque essa é a história de um país que começou a invasão em larga escala basicamente sem marinha e acabou, 4 anos depois, conduzindo um dos experimentos mais acompanhados em guerra naval não tripulada em todo o mundo. Quando a Rússia invadiu em fevereiro de 2022, a marinha convencional da Ucrânia não era um fator relevante no Mar Negro, se os navios de combate de superfície mais capazes já haviam sido perdidos ou afundados nos primeiros dias da guerra para mantê-los fora das mãos russas. E a frota do Mar Negro da Rússia, baseada em Sebastopol, na Crimeia ocupada, tinha controle efetivo das águas. Essa frota bloqueou os portos ucranianos, ameaçou desembarques anfíbios perto de Odessa e serviu como uma plataforma flutuante de mísseis, lançando mísseis contra alvos em todo o país. A primeira resposta real da Ucrânia foi o afundamento do cruzador Moskva, o navio-chefe da frota, em abril de 2022, usando mísseis antinavio Neptune. Isso foi um choque para o planejamento naval russo e o primeiro afundamento de um navio-chefe inimigo desde a Guerra Russo-Japonesa no início do século XX. Mas esse foi um ataque de míssil isolado, não um sistema repetível. A Ucrânia precisava de algo que pudesse construir em grande escala, de forma barata, sem precisar de um estaleiro. Essa solução acabou sendo um pequeno barco de baixo perfil, carregado de explosivos, que mal se eleva acima da linha d'água, difícil de ser detectado no radar e ainda mais difícil de ser atingido. Os desenvolvedores ucranianos começaram a projetar o que se tornaria a série Magura na primavera de 2022 e em outubro, os primeiros barcos protótipos que antecederam o Magura VV5 operacional participaram de um ataque ao próprio porto de Sebastopol, a base principal da frota russa do Mar Negro. O ataque inicial danificou o mais novo navio-chefe da frota na época, a fragata Almirante Makarov, junto com o caça-minas. Os drones não afundaram nada naquela noite, mas o ataque provou que o conceito funcionava. Um punhado de barcos baratos e não tripulados conseguiu entrar profundamente na base naval mais fortemente defendida da Rússia no Mar Negro. A partir daí, o programa avançou rapidamente. A Direção de Inteligência Militar da Ucrânia, OGUR, tornou-se a principal operadora da família Magura. E em 2023, os barcos já estavam navegando longe das costas ucranianas. Em maio de 2023, 3 drones Magura atingiram e danificaram o Ivan Kurs, um grande navio russo de coleta de inteligência a centenas de quilômetros da Ucrânia. O Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, lançou uma família paralela de drones navais chamada Sea Baby, e em julho de 2023, Sea Baby? Drones carregados com quase 1 tonelada de explosivos atingiram a ponte do Estreito de Kerch, o elo físico e simbólico entre a Crimeia ocupada e a Rússia continental. Os drones Deep Baby foram posteriormente adaptados para posicionar minas navais, carregar lançadores de foguetes e atacar embarcações russas adicionais perto de Novorossiysk, depois que a frota se mudou para lá. O ponto de virada, que realmente consolidou os drones navais como uma arma estratégica e não apenas um incômodo, veio no início de 2024. No final de janeiro, drones Magura VV5 afundaram a corveta de mísseis classe Tarantu, Ivanovets, e em meados de fevereiro, eles afundaram o navio de desembarque classe Rapusha, Cesar Kunikov. Esses foram os primeiros afundamentos confirmados de navios de guerra inimigos por drones navais na história da guerra naval, não apenas nesta guerra, mas de forma geral. Em cerca de 1 ano após aquele primeiro ataque a Sebastopol, de acordo com reportagens de veículos que acompanharam a campanha de perto, os ataques ucranianos com drones marítimos e mísseis juntos afundaram ou danificaram cerca de 2 dúzias de embarcações russas.
e em 2023 e até 2024 a maior parte da frota do Mar Negro havia se realocado de Sebastopol, vários centenas de quilômetros a leste, para uma base mais distante e inicialmente mais segura em Novorossiysk, embora essa proteção tenha se mostrado temporária. Essa realocação é um dos resultados mais marcantes de toda a guerra. Um país sem uma marinha significativa ajudou a forçar uma grande parte da frota do Mar Negro, de uma potência nuclear, a abandonar sua base tradicional em Sebastopol, usando barcos que, individualmente, custam algumas centenas de milhares de dólares cada. Mesmo a retirada para Novorossiysk não resolveu totalmente o problema da Rússia. Os drones navais ucranianos continuaram ampliando seu alcance, eventualmente atingindo alvos a quase 800 quilômetros da costa controlada pela Ucrânia. E a família Magura continuou aumentando sua capacidade. No início de 2025, drones Magura VV-5 equipados com o que a Ucrânia chamou de Sea Dragon, um míssil com orientação infravermelha, adaptado do antigo míssil soviético R-73 Arar, derrubou helicópteros russos Mi-8 operando perto da Crimeia, o primeiro caso confirmado de um drone de superfície naval abatendo uma aeronave. Uma variante maior, o Magura V-7 desde então foi equipada com seus próprios mísseis de defesa aérea, o que começou como um barco rápido improvisado com uma carga explosiva na proa. Em cerca de 3 anos, se tornou uma plataforma naval multifunção capaz de atacar navios, atingir alvos em terra e abater aeronaves. Essa curva de capacidade é a ancestral direta do conceito de navio-mãe por trás do barco Ômega. Uma vez que a Ucrânia passou a ter drones de superfície confiáveis, capazes de escapar do radar e sobreviver à travessia em mar aberto, o próximo passo lógico foi parar de tratá-los apenas como embarcações explosivas de mão única e começar a usá-los como plataformas para lançar outros sistemas. A Marinha levou isso a público em meados de julho de 2026, demonstrando uma operação naval de drones em múltiplas camadas, na qual seu sistema Barracuda de barcos não tripulados atacou um posto de observação, enquanto uma embarcação de superfície separada que transportava drones lançava drones de reconhecimento e de ataque FPV, os drones a bordo do barco podem patrulhar, confirmar um alvo e direcionar um ataque mais rápido do que uma embarcação kamikaze de propósito único jamais conseguiria, o que aumenta diretamente a precisão e a eficácia. O outro ramo dessa tendência de navio-mãe tem sido a defesa aérea, e pode acabar sendo mais importante para a próxima fase da guerra. Mas antes de chegarmos lá, certifique-se de se inscrever no programa militar para receber notícias diárias. Em abril de 2026, um drone marítimo ucraniano não tripulado derrubou um drone russo, Shahed, usando um interceptador lançado de seu próprio convés, um evento que a Ucrânia descreveu como o primeiro do mundo para plataformas navais. Isso se deve ao fato de que drones marítimos são uma plataforma de lançamento prática para sistemas interceptadores como o Sting, justamente porque podem ficar ao largo da costa do Mar Negro e defender cidades de direções e distâncias que a defesa aérea terrestre não consegue cobrir facilmente. A Diretoria de Inteligência Militar da Ucrânia também descreveu um incidente em que membros da Guarda Costeira Russa tentaram impedir um grupo de drones navais ucranianos com disparos de armas leves. Mas a plataforma lançou drones FPV que cercaram e destruíram vários dos militares russos envolvidos. Mas isso não afeta apenas o combate no mar. A lógica de navio-mãe da Ucrânia tem aparecido em todos os domínios onde ela opera sistemas não tripulados, então isso é apenas um ramo de uma mudança estrutural muito mais ampla. Em terra, em meados de julho de 2026, a 123ª Brigada Separada de Defesa Territorial da Ucrânia usou uma embarcação de desembarque improvisada, transportando um robô terrestre equipado com metralhadora até a margem ocupada pelos russos na restinga de Kimbur, no oblast de Mykolaiv, e empregando-o diretamente em combate. Segundo relatos, essa foi a primeira vez que uma plataforma marítima entregou, desembarcou e permitiu que um robô terrestre realizasse uma missão em uma linha costeira ocupada. No ar, as forças ucranianas estão usando drones do tipo bombardeiro pesado para transportar robôs terrestres de ataque de uso único para ataques subsequentes contra posições russas. Isso amplia o alcance operacional desses robôs terrestres, enquanto mantém os drones bombardeiros maiores e mais caros mais distantes das defesas aéreas russas durante o ataque propriamente dito. Juntando tudo isso, barcos lançando drones FPV e interceptadores, barcos levando robôs terrestres para a costa, bombardeiros entregando robôs terrestres no interior, e uma doutrina clara começa a surgir. A Ucrânia construiu toda uma camada logística composta por plataformas não tripuladas, cuja única função é levar uma arma menor, mais barata e mais descartável perto o suficiente para fazer diferença, sem arriscar uma pessoa ou um equipamento caro para isso. É aqui também que entra o detalhe de quem construiu isso. A indústria de drones da Ucrânia nunca foi um único programa de cima para baixo, como normalmente funciona um sistema tradicional de aquisição de defesa. É um ecossistema descentralizado de fabricantes
jets privados, oficinas financiadas por voluntários e, agora, cada vez mais, as próprias unidades da linha de frente projetando equipamentos com base no que aprenderam em meses de uso real em combate. Por exemplo, fabricantes ucranianos como a Frontline Robotics relatam fazer pequenas alterações no design de seus drones até 20 vezes por mês, com grandes atualizações aproximadamente a cada 6 meses. Essa é uma velocidade de iteração que seria quase inimaginável dentro de um processo convencional de aquisição de defesa na maioria das forças armadas ocidentais. O destacamento de mergulho da Ômega, construindo seu próprio barco com um parceiro privado de TI, se encaixa perfeitamente nessa mesma cultura. Esses são os operadores que sabem exatamente onde seus drones FPV vão ficar sem bateria, exatamente como as defesas costeiras russas respondem a um casco baixo e rápido, e exatamente o que uma equipe de mergulho precisa que uma plataforma de apoio ofereça durante uma missão de operações especiais. E, em vez de escrever requisitos e esperar que outra pessoa construísse, eles mesmos construíram. O programa de drones navios da Ucrânia também começou a influenciar como outras forças armadas pensam sobre esse tipo de guerra, o que por si só já mostra o quanto a tecnologia evoluiu desde aqueles primeiros testes instáveis de protótipos no porto de Sebastopol. As Forças Armadas dos Estados Unidos usaram embarcações de superfície não tripuladas armadas em combate pela primeira vez durante operações no Irã. E antes disso, forças de operações especiais do EUA testaram drones marítimos Magura ucranianos durante exercícios nas Filipinas, uma região com seu próprio interesse óbvio em embarcações de ataque navais baratas, rápidas e difíceis de detectar, dadas as tensões no Mar do Sul da China. Nada disso significa que a família Magura ou seus derivados estão prestes a se tornar equipamento padrão da Marinha do EUA, mas isso significa que as lições operacionais que a Ucrânia gerou, lutando contra uma marinha muito maior, com quase nenhuma frota própria, estão sendo estudadas. E, em pelo menos um caso, foram diretamente adotadas pelo maior apoiador militar do país. Essa é uma posição bastante incomum para a Ucrânia ocupar. Na maioria das áreas desta guerra, a Ucrânia tem sido a receptora de tecnologia e doutrina ocidentais. No caso dos drones navais, o fluxo é parcialmente invertido. Também vale a pena ser preciso sobre o que Katran e Barracuda realmente são, já que ambos os nomes são usados de forma vaga na cobertura dessa história. E eles não são a mesma coisa. Katran é operado pela Diretoria de Inteligência de Defesa da Ucrânia, e assim como a família Magura, tem funcionado principalmente como uma plataforma de ataque e reconhecimento por si só. Barracuda pertence à Marinha e, de acordo com a própria demonstração da Marinha, em 14 de julho, ela foi construída especificamente para o papel de nave-mãe, atacando um alvo diretamente com seus próprios sistemas a bordo e depois lançando drones FPV subordinados para estender o engajamento. O barco Ômega se aproxima mais do conceito do Barracuda do que de um drone de ataque de propósito único, como as primeiras variantes do Magura, sendo primeiramente um transportador e, em segundo lugar, uma arma. O que o diferencia de qualquer um dos dois programas governamentais é simplesmente sua origem, engenheiros da própria unidade de combate trabalhando com parceiro privado fora do canal formal de aquisição. Também vale a pena quantificar o quão rapidamente esse ecossistema está crescendo de forma mais ampla. A Ucrânia produziu cerca de 10.000 sistemas robóticos terrestres em 2025 e está mirando em aproximadamente 50.000 em 2026, um salto de 5 vezes em apenas um ano. A União Europeia, por sua vez, tem avançado para formalizar seu apoio exatamente a esse tipo de base de produção. Em meados de julho de 2026, a UE e a Ucrânia assinaram um acordo de drones com o objetivo de eliminar barreiras burocráticas para que empresas ucranianas e europeias possam formar joint ventures com mais facilidade, e a Comissão Europeia lançou uma aliança paralela de drones entre a UE e a Ucrânia, unindo empresas, pesquisadores e forças armadas de ambos os lados, com a primeira reunião dos 18 membros fundadores prevista para setembro em Bruxelas. Nenhum desse dinheiro ou estrutura política construiu diretamente o barco Ômega. Essa embarcação surgiu de uma unidade de mergulho e de uma empresa privada de TI ucraniana que trabalhavam por iniciativa própria. Mas é a corrente mais ampla em que essa história está inserida, uma economia de guerra que aprendeu a tratar a improvisação da linha de frente como uma fonte legítima de novas armas, em vez de algo a ser centralizado e desacelerado. Então, onde isso realmente deixa a posição da Rússia no Mar Negro no verão de 2026? O quadro central não mudou muito desde que a frota recuou para Novorossiysk, mas a pressão continua aumentando. A frota do Mar Negro da Rússia foi forçada a continuar adaptando suas operações e viu suas oportunidades para grandes ações no Mar Negro serem drasticamente reduzidas em comparação com momentos anteriores da guerra. O que também mudou foi a natureza da ameaça enfrentada pelas forças russas ao longo daquela costa. Antes, bastava manter grandes navios de guerra afastados de alguns poucos pontos conhecidos de lançamento de drones. Agora, os estrategistas russos precisam considerar pequenos barcos que podem estar transportando cargas explosivas, um enxame de drones FPV, um drone interceptador, um robô terrestre ou alguma combinação de todos esses elementos. Podem ser lançados por qualquer pessoa, desde tripulações da Marinha até operadores de inteligência ou uma unidade de mergulho de operações especiais atuando de forma independente. Essa imprevisibilidade é o verdadeiro trunfo estratégico que a Ucrânia construiu aqui. Putin achava que era intocável. Quando ele lançou sua chamada Operação Militar Especial, ele tinha absoluta certeza de que a Ucrânia não seria capaz de revidar.
Mesmo depois que a invasão inicial fracassou, isso não importaria para Putin. A Ucrânia não tinha armas de longo alcance. O conflito ficaria contido no território da nação que a Rússia invadiu, e seria isso. Como os tempos mudaram, o líder intocável agora está bem ao alcance. E com um único drone, a Ucrânia acabou de mostrar a Putin que ele pode ser atingido a qualquer momento. Vamos levá-lo a Gelendzhik, na região de Krasnodar. Esta propriedade deslumbrante, que tem vista para o Mar Negro e custou a Putin bem mais de $1 bilhão para transformar em um palácio de luxo que ele pode usar sempre que quiser descansar, deveria ser intocável. Conhecida mundialmente como o Palácio de Putin, esta vasta propriedade tem tudo o que um déspota insano poderia desejar. No passado, este palácio foi mobiliado com os móveis mais opulentos que você pode imaginar. Grande parte foi presenteada a Putin pelos oligarcas que ele enriqueceu desde que chegou ao poder. Em determinado momento, cerca de 1.500 pessoas trabalharam na construção e renovação deste edifício luxuoso. Tinha um jardim japonês, uma piscina ao nível do chão e uma academia enorme construída quase inteiramente de mármore. Claro, era basicamente feito de drywall. E anos depois, parte dele ficou coberta por um mofo verde horrível. Mas, se serve de algo, isso só prova que Gelendzhik era realmente o palácio de Putin, impressionante por fora, mas apodrecendo por dentro. Esse palácio era um monumento ao mundo cada vez mais isolado que Putin criou para si mesmo. Uma mansão longe de casa, fortemente protegida e muito distante do russo comum. Era aqui que Putin vinha relaxar, certo de que ninguém poderia tocá-lo enquanto estivesse dentro das paredes do palácio. Então, tudo mudou. No dia 3 de agosto, saiu a notícia de que um drone ucraniano havia caído a poucos quilômetros do palácio de Putin. A Ucrânia não havia atingido diretamente, nem se sabe se o palácio era o alvo. É improvável que fosse, já que o drone que caiu teria sido abatido a apenas 300 metros de uma instalação que foi associada à produção de mísseis russos. Esse parece ser o alvo mais provável. Mas para Putin, essa instalação, junto com as 6 pessoas mortas e as 40 feridas quando a Rússia tomou a decisão insana de abater o drone ucraniano sobre uma praia cheia de gente, não importam. O que importa para Putin é que esse único drone poderia tê-lo matado. Ele foi abatido a apenas 24 quilômetros de Gelendzhik, mostrando a Putin, de uma vez por todas, que até mesmo os cantos mais protegidos da Rússia que ele criou para si agora estão ao alcance da Ucrânia. A Ucrânia pode não ter tido como alvo o palácio, mas poderia ter sido, pode ser, a qualquer momento. A guerra que Putin começou agora está mais próxima dele do que nunca esteve antes. O que Putin achou que seria uma invasão sem consequências para o povo russo, se transformou em uma guerra total que ameaça todos na Rússia. As elites políticas, com Putin à frente da fera, achavam que estavam seguras atrás de um muro invisível criado pela incapacidade da Ucrânia de atingi-los em suas casas. Esse muro desmoronou, e Putin ouviu a mensagem de forma clara e direta. Não resta mais nenhum lugar para ele se esconder na Rússia onde a Ucrânia não possa alcançá-lo. Como relata o Kyiv Post, um comentarista russo afirma que não existe mais um único campo de batalha. E não existe mais uma retaguarda onde alguém possa simplesmente se esconder. Não há onde se esconder na Rússia. Esse comentarista está certo. Embora tenha sido apenas um drone que causou o pânico em Gelendzhik, e você vai descobrir em breve como a Rússia reagiu. A realidade é que a Ucrânia acumulou um estoque do que costuma chamar de sanções de longo alcance, que poderiam atingir Putin praticamente em qualquer lugar, exceto no extremo oriente russo, que é isolado e congelante. E mesmo essa região pode não estar segura por muito mais tempo. Em 21 de junho, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou que a Ucrânia possui drones que agora podem viajar até 3.000 quilômetros, enquanto ele prometia que a Ucrânia agora realizaria ataques diários contra a Rússia nos territórios ocupados. Não tivemos que esperar muito para que a Ucrânia provasse essas afirmações sobre o alcance. Em 7 de julho saiu a notícia de que a Ucrânia havia realizado um ataque contra a refinaria de petróleo de Omsk, na Sibéria, causando um grande incêndio. Qualquer dúvida que Putin pudesse ter sobre as afirmações da Ucrânia foi dissipada instantaneamente. Esse foi um ataque recorde em termos de distância, já que Omsk fica a cerca de 2.500 quilômetros do território controlado pela Ucrânia. Zelensky fez uma promessa e os operadores de drones da Ucrânia cumpriram. Isso deve deixar Putin muito preocupado, já que Zelensky fez outra promessa. Em 24 de julho, após o ataque em Omsk e pouco antes do drone solitário que causou pânico na Rússia em Gelendzhik, Zelensky disse que a Ucrânia está trabalhando em nova tecnologia de drones enquanto falamos. Essa tecnologia em breve dará aos drones ucranianos a capacidade de voar até 5.000 quilômetros. E essa nova geração de sanções de longo alcance não é um conceito distante.
Essa empresa basta quilômetro de notícia mandas os operadores ucranianos até o final de 2026. Se aqueles com agressão se pretendem quilômetros até o final de 2026. A Ucrânia também não vai se acomodar com essas conquistas. Está trabalhando em drones que podem percorrer até 10.000 quilômetros, o que praticamente colocará todas as partes importantes da Rússia ao alcance. Esses drones não chegarão em 2026. A Rússia terá que esperar até 2027 para começar a lidar com armas ucranianas voando mais fundo em seu território do que qualquer um jamais acreditou ser possível. E esse é o ponto de Gelendzhik e de cada drone que a Ucrânia enviar para a Rússia. Todos eles quebram o contrato que Putin estabeleceu quando lançou sua chamada Operação Militar Especial. Putin vendeu ao seu povo uma promessa muito específica quando invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Eles não seriam atingidos, nenhuma parte da Rússia seria. O acordo era simples. Apoiem Putin na Operação Militar Especial, e esses russos seriam recompensados com a reunificação da Rússia e da Ucrânia, junto com toda a prosperidade que uma nação com uma estimativa de 15 trilhões de dólares em riquezas minerais promete. 4 anos e meio depois de vender essa promessa, a Rússia deveria estar pedindo reembolso. Mísseis e drones entrando em território russo todos os dias. Há apagões, falta de água, o cheiro de óleo queimado no ar e muito mais. Tudo isso que Putin prometeu que nunca seria um problema. O drone caindo em Gelendzhik é apenas mais um exemplo de que o contrato foi quebrado. Só que é um exemplo que faz Putin parecer ainda mais fraco do que antes. Não são apenas os russos em regiões distantes, com defesas mínimas, que precisam se preocupar. Todo russo deveria estar assustado, porque não existe mais retaguarda segura no país. Moscou segura não existe mais, estampou a manchete de uma reportagem do Euromaidan de 18 de junho, que veio após a Ucrânia realizar seu segundo ataque em 3 dias contra a refinaria de petróleo de Moscou, que fica a poucos passos do Kremlin. A Ucrânia vem atingindo o sistema nervoso central da Rússia ao longo de 2026, argumentou o Centro de Análise de Políticas Europeias em 15 de julho. Usinas de energia, refinárias, infraestrutura, bases militares e sistemas de aquecimento são todos alvos de armas de longo alcance que remodelaram a guerra e forçaram a Rússia a reavaliar constantemente seu cálculo militar. A realidade da Rússia em 2026 está tão distante das promessas de Putin em 2022 que parece até estar em outra dimensão. E quanto a Gelendzhik, qualquer aura que possa ter existido em torno do palácio decadente de Putin desapareceu oficialmente. O único drone que alcançou o corredor do Mar Negro da Rússia em 3 de agosto não foi o primeiro a colocar o palácio de Putin sob ameaça. Em agosto de 2025, destroços de um drone ucraniano abatido provocaram um incêndio florestal a apenas 10 quilômetros do palácio, mais uma vez mostrando que os drones da Ucrânia poderiam atingir o enorme edifício se a Ucrânia realmente quisesse. Outro incêndio foi relatado perto de Gelendzhik no início de 2026, novamente resultado da derrubada de um drone. Até agora, as defesas aéreas da Rússia ao redor do palácio de Putin têm resistido, mas já era de se esperar. A Ucrânia ainda não lançou um ataque em enxame em grande escala contra o palácio. Cada drone que a Rússia abateu foi um veículo aéreo não tripulado isolado, que provavelmente estava a caminho de um alvo diferente. Mas Gelendzhik poderia facilmente ter sido esse alvo, e ainda pode ser no futuro. E quando isso acontecer, será interessante ver como as defesas do palácio vão se sair ao enfrentar dezenas, talvez até centenas de drones, em vez de apenas um drone ocasional. Há uma coisa que podemos afirmar com certeza sobre o que acabou de acontecer perto do palácio de Putin. A Rússia está em pânico. Podemos ver isso pela resposta ao ataque. Esse pânico é real, e deveria ser mesmo. Também está carregado de hipocrisia, e nos dá uma ideia das táticas manipuladoras de mídia de Putin, assim como do medo com o qual ele vive todos os dias. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e ativar as notificações para nunca perder um vídeo. A resposta da Rússia ao que aconteceu em Gelendzhik foi exatamente o que você esperaria depois de ouvir que civis foram vítimas do drone da Ucrânia. Apareceu uma oportunidade de pintar a Ucrânia como a vilã. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia agarrou essa oportunidade com as 2 mãos. A Ucrânia havia recorrido a atividades terroristas internacionais, afirmou a porta-voz Maria Zakharova. Uma quadrilha terrorista havia tomado o controle do Estado ucraniano, e o Ocidente era cúmplice ao apoiar esse terrorismo. Há um motivo pelo qual a palavra terrorista é repetida com tanta frequência. A Rússia quer martelar essa narrativa na cabeça do seu povo, porque retratar a Ucrânia como uma nação terrorista que ataca civis alimenta as justificativas de Putin para sua invasão. A Rússia teve que lançar a Operação Militar Especial. Ela teve que permanecer na Ucrânia, mesmo depois que ficou claro que a invasão inicial havia fracassado. Esses ucranianos estão tentando matar todos os russos, e só o corajoso Putin e o exército russo podem salvar vocês. A hipocrisia está em outro nível. A entrada do Gelendzhik é bem diferente. Você já deve ter percebido isso se lembrar do que dissemos antes.
A Ucrânia claramente tinha um alvo militar em mente, uma instalação que serve à cadeia de produção de mísseis da Rússia. Ficava a poucos metros de onde o drone ucraniano caiu. Quanto ao drone, ele foi abatido pelas defesas aéreas russas. E sobre essa decisão de atirar, Andriy Kovalenko, que lidera o Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, teve algumas palavras duras para dizer à Rússia. Isso foi obra das forças de defesa aérea russas, que derrubaram o drone sobre uma praia cheia de veranistas, e dos esforços patéticos das autoridades russas, que frequentemente ocultam alertas de ataque aéreo ou deixam de fazer tudo o que é necessário para garantir a segurança dos russos durante esses alertas, declarou Kovalenko, observando que a Rússia tomou a decisão consciente de derrubar o drone ucraniano sobre uma praia cheia de pessoas, e que a Ucrânia só ataca alvos que fazem parte do complexo militar industrial russo, ou que de alguma forma ajudam Putin a financiar sua guerra. Uma análise da CNN do vídeo do drone ucraniano caindo revela que tiros automáticos de pelo menos 3 armas podem ser ouvidos momentos antes do drone aterrissar. O drone ucraniano então desvia e mergulha na praia, já que o controle sobre sua trajetória é perdido. A Rússia fez isso consigo mesma, mas alega terrorismo. Vamos focar na hipocrisia disso por um momento. A Rússia diz que a Ucrânia é um estado terrorista porque a Rússia derrubou um drone ucraniano sobre uma praia populosa. Na melhor das hipóteses, isso é um acidente russo que está sendo usado para difamar a Ucrânia. Na pior das hipóteses, a Rússia derrubou esse drone de propósito, sem oferecer nenhum aviso sobre o que estava por vir, para que pudesse causar vítimas e culpar a Ucrânia por isso. De qualquer forma, a Ucrânia não pretendia causar essas vítimas. Isso é algo que não podemos dizer sobre a Rússia e seus ataques de longo alcance contra a Ucrânia. De acordo com o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Rússia matou 16.431 civis ucranianos entre 24 de fevereiro de 2022 e 30 de junho de 2026. Outros 48.613 civis ficaram feridos, muitos deles por mísseis e drones russos. Na verdade, poucos dias antes do que aconteceu em Gelendzhik, a Rússia lançou um ataque com míssil balístico contra Kiev, que matou 9 pessoas e feriu dezenas de outras. Essa é a diferença entre a Ucrânia e a Rússia. A guerra mira em alvos militares e as mortes de civis são acidentes. A Rússia mira em civis de propósito. Ela faz isso desde o início da invasão e vai continuar fazendo isso porque Putin acredita que inspirar medo nos corações dos civis ucranianos pode levá-los a se voltarem contra Zelensky e aceitarem a Rússia. Quando Zakharov acusa de terrorismo o que aconteceu perto do palácio de Putin, as palavras soam mais vazias do que Kevin Bacon em um filme de ficção científica ruim dos anos 2000. Simplesmente não dá para levar a Rússia a sério quando ela comete atrocidades de propósito que nem sequer tenta justificar. Putin é um criminoso de guerra. Isso está mais do que claro. Mas o que acabou de acontecer em Gelendzhik também nos mostra que um homem que antes se achava intocável agora pode ser atingido a qualquer momento. E isso vai deixar Putin muito assustado. Um criminoso constantemente em fuga, incapaz de se mover livremente em sua própria terra, porque sabe que, um dia, operadores de drones ucranianos podem realmente mirá-lo. Há outro motivo pelo qual a Rússia foi tão rápida em lançar sua mais recente rodada de condenações à Ucrânia por um incidente que não foi culpa da Ucrânia. Não se trata apenas de acusar a Ucrânia de ser uma nação terrorista. Furticas Polankorenzengue compra propaganda enquanto tenta convencer o mundo de que a Ucrânia está ativamente tentando assassiná-lo enquanto ele é o atual presidente da Rússia. Sabemos disso porque Putin tem um histórico quando se trata desse tipo de coisa. No final de 2025, a Rússia afirmou que a Ucrânia havia lançado um ataque de drones contra a residência de Putin na região norte de Novgorod. A Rússia apostou todas as fichas nessa afirmação. Eles até divulgaram imagens que supostamente mostram drones ucranianos abatidos no chão em algum lugar fora da residência. No total, segundo a Rússia, a Ucrânia teria lançado 91 drones de longo alcance contra a casa de Putin. Apenas 1 ou 2 foram abatidos nas imagens e não havia vídeo dos drones sendo derrubados. Os mais inclinados a teorias da conspiração poderiam ter assumido instantaneamente que a Rússia plantou destroços de drones ucranianos de outros ataques em Novgorod para fazer parecer que a Ucrânia tentou matar Putin. Os teóricos da conspiração teriam acertado. É exatamente isso que a Rússia parece ter feito. A Ucrânia negou imediatamente as alegações da Rússia e em 5 de janeiro, cerca de uma semana após o ataque, uma investigação dos Estados Unidos sobre o suposto ataque revelou que nenhum ataque ucraniano realmente aconteceu em Novgorod. O presidente Donald Trump, que inicialmente se descreveu como muito irritado com o ataque, disse: "Eu não acredito que esse ataque aconteceu. Nós não acreditamos que isso aconteceu, agora que pudemos verificar." Porque tudo isso importa.
Quando a Rússia fez essa alegação, ela estava no meio de negociações de paz na época. Após o suposto ataque, a Rússia disse que não seria capaz de continuar aquelas negociações. Tudo isso foi proposital, já que Putin tentou explorar seu medo real dos drones ucranianos para manipular os EUA a ficarem do lado da Rússia. Não funcionou. Mas agora houve um ataque confirmado perto de Gelendzhik. Os capatchós de Putin ainda não fizeram a ligação entre esse ataque e uma tentativa de assassinato contra Putin. Mas o ataque e a condenação da Rússia acontecem justamente quando circulam rumores de que os EUA e a Ucrânia estão trabalhando em um plano para um cessar-fogo aéreo que pode em breve chegar à mesa de Putin. Não nos surpreenderia se Putin tentasse usar o incidente de Gelendzhik para recusar esse plano, caso ele se concretize. Só que desta vez a preocupação será real. O drone da Ucrânia realmente chegou perto do palácio de Putin. Putin pode tentar distorcer tudo isso, mas sua resposta será o terror. Este é um homem que já vive com medo de ataques, seja dos drones da Ucrânia ou de membros do seu próprio círculo íntimo. Está bem documentado desde pelo menos maio que Putin agora passa a maior parte do tempo escondido em bunkers subterrâneos, só saindo quando é chamado para fazer uma de suas aparições públicas, que estão cada vez mais raras. A Forbes diz que os drones da Ucrânia inspiraram esse hábito de viver em bunkers, já que Putin está evitando ativamente as propriedades luxuosas que antes chamava de lar. O jornal The Independent diz que pelo menos um desses bunkers fica na região de Krasnodar, que por acaso é onde está localizado o palácio de Putin. É quase como se Putin estivesse tentando ficar o mais próximo possível da vida que ele conhecia, embora saiba que não vai vivê-la novamente enquanto a guerra na Ucrânia continuar. Esse medo é exatamente o objetivo de tudo isso para a Ucrânia. Pode ser que não estivesse mirando ativamente no palácio de Putin em 3 de agosto, mas a Ucrânia não vai se importar que um de seus drones tenha chegado tão perto dele. Agora, esse drone pode servir como mais um exemplo para o povo russo de que seu líder autoritário não é aquilo que ele afirma ser. Mais uma promessa quebrada, assim como o contrato da Operação Militar Especial. Putin deveria ser o grande protetor da Rússia, o homem que defende sua nação e a protege a qualquer custo. Essa é a narrativa que ele construiu ao seu redor por mais de 2 décadas. E tudo isso desmoronou. Putin não é um homem forte, ele é um homem que passa a vida em bunkers, cancela desfiles militares e restringe o discurso em seu próprio país para sustentar sua imagem. A armadura que Putin veste foi bastante danificada nos últimos 4 anos e meio. Agora, apenas um drone em Gelendzhik causou mais uma grande rachadura nessa armadura. Todo mundo na Rússia sabe disso agora. Putin pode ser um alvo para a Ucrânia sempre que a Ucrânia quiser que ele seja. E se ele não for, a Ucrânia pode atacar toda a estrutura da sociedade russa. Tudo porque Putin distorceu todos os aspectos dessa sociedade para servir a sua obsessão com a Ucrânia. Nos últimos 3 anos de guerra, a grande transformação no conflito na Ucrânia foi o humilde drone FPV. A Ucrânia transformou um quadricóptero de $500 em uma das armas mais temidas na linha de frente e todos os principais exércitos do mundo passaram os últimos 2 anos correndo para alcançar. Mas os Estados Unidos não estão mais apenas assistindo de fora. Em vez disso, começaram a importar ativamente esse modelo. Isso inclui táticas, doutrina, o manual de fabricação e, em alguns casos, as próprias empresas de drones e as pessoas que construíram esse estilo de guerra nas trincheiras de Donbas. Mas se investigarmos um pouco mais, os Estados Unidos não estão apenas copiando o trabalho da Ucrânia, mas pegando a ideia genial da Ucrânia e construindo algo ainda melhor a partir dela. Então vamos começar de onde tudo isso começou, porque não podemos nos aprofundar no que os EUA estão fazendo agora sem entender o que a Ucrânia foi forçada a inventar primeiro. Quando a Rússia cruzou a fronteira em 2022, que a Ucrânia não tinha os estoques de artilharia, a força aérea ou as formações blindadas para lutar contra a Rússia de forma simétrica. O que a Ucrânia tinha era uma defesa desesperada e descentralizada, uma cultura tecnológica civil incrivelmente criativa e uma necessidade urgente de fazer os soldados russos terem medo de se mover. A resposta foram os drones de visão em primeira pessoa, ou FPV, do tipo que os entusiastas usavam para correr por pistas de obstáculos no quintal por diversão ou para tirar fotos de casamento. Quando você prende uma ogiva no quadricóptero e coloca um soldado em uma trincheira, a alguns quilômetros de distância, com um par de óculos de vídeo, de repente você tem uma munição guiada de precisão que custa menos do que a maioria das outras armas existentes. E essa arma pode encontrar e possivelmente até destruir um tanque por trás de uma linha de árvores. E a economia de uma guerra, onde drones dominam, influencia diretamente a conversa dentro do Pentágono. Em abril de 2025, algumas estimativas sugeriam que drones foram responsáveis por 80% das perdas russas. Em algumas áreas da linha de frente, essa estatística chega a 90%. Isso significa que 9 em cada 10 perdas de veículos são causadas diretamente por drones. Praticamente não há mais onde se esconder no campo de batalha moderno. Cada estrada, cada linha de árvores, cada área de preparação é vigiada por algo pequeno, barato e armado. Claro,
A Ucrânia não é o único país com um fornecimento constante de drones, já que a Rússia se adaptou e, em alguns casos, fez avanços significativos na guerra com drones. Drones russos do tipo FPV e Kamikaze têm destruído tanques ocidentais, em especial o Leopard 2A6, que é diretamente comparável ao M1 americano. No primeiro ano da guerra, as perdas de tanques ucranianos, como os Leopard, foram atribuídas principalmente à guerra com drones. Isso sugere que nenhum dos lados estava realmente imune a ter algumas de suas estruturas ou armas mais resistentes destruídas por drones baratos e substituíveis. Mas a Ucrânia não parou de improvisar drones em uma garagem. Ela construiu todo um ecossistema industrial e burocrático em torno dessa ideia, e esse ecossistema é provavelmente uma exportação mais importante do que os próprios drones. O Ministério da Transformação Digital da Ucrânia administra uma plataforma chamada Brave One, que é basicamente um mercado digital onde comandantes da linha de frente podem navegar por centenas de modelos de drones e pedir equipamentos do mesmo jeito que você pediria algo na Amazon, com entrega em até uma semana. As unidades de drones ucranianas então documentam seus ataques em vídeo e ganham pontos com base no valor do que destroem, podendo usar esses pontos para desbloquear drones mais avançados no mesmo mercado digital. Unidades danificadas podem receber reparos de emergência em oficinas na linha de frente em poucas horas, em vez das semanas que levariam em uma cadeia de suprimentos militar tradicional. Então veio o ataque que fez o mundo inteiro levar a sério o programa de drones da Ucrânia como uma arma estratégica e não apenas como um incômodo no campo de batalha. Em junho de 2025, a Ucrânia contrabandeou um enxame de drones FPV de baixo custo para o interior do território russo, escondidos no teto de contêineres de carga civis, depois os lançou remotamente contra 5 bases aéreas russas na Operação Teia de Aranha. Autoridades ucranianas dizem que o ataque usou até 117 drones e atingiu 41 aeronaves, incluindo 2 bombardeiros estratégicos Tuesday 95 e 2, Tuesday 22, alguns dos ativos militares mais caros e difíceis de substituir da Rússia. Estimou-se um prejuízo de 7 bilhões de dólares. Independentemente da escala real dos danos, a mensagem e as ramificações foram claras. Drones baratos agora podem ameaçar ativos estratégicos a milhares de quilômetros de qualquer linha de frente, sem que uma única aeronave tripulada cruze uma fronteira. A Rússia foi rapidamente forçada a adotar uma estratégia diferente para proteger suas bases distantes, em alguns casos colocando lonas nos aviões para torná-los menos visíveis nas imagens de satélite. E isso não permaneceu apenas um conflito entre Ucrânia e Rússia, já que as táticas se espalharam para outros grandes conflitos que aconteciam simultaneamente. O The Guardian informou em maio de 2026 que o Hezbollah adotou drones FP de fibra óptica no Líbano, adaptando explicitamente técnicas pioneiras na Ucrânia para driblar a guerra eletrônica israelense. Um dos ambientes de interferência mais sofisticados do planeta. Quando os Estados Unidos entraram em seu próprio conflito com o Irã no final de fevereiro, Teherã respondeu com uma enxurrada de drones por toda a região e as forças americanas e aliadas derrubaram muitos deles, mas a escala dos ataques expôs o quão difícil e caro é se defender contra equipamentos baratos, sistemas produzidos em massa, usando interceptadores sofisticados e caros. O problema aqui é que as armas anteriores que os Estados Unidos usaram eram extremamente eficazes em termos de prontidão para o combate, capacidades operacionais e projeção de poder. Mas o que elas não eram é custo-efetivas. Considere o principal drone de longo alcance dos Estados Unidos. Em julho de 2026, autoridades do ZIUA sugeriram que mais de 30 drones Reaper MQ-9 foram destruídos como resultado de operações no Irã. Esses drones, o último custo unitário informado para esses drones foi de cerca de 16 milhões de dólares. Quando colocados contra drones descartáveis de baixo custo, o equilíbrio de poder muda a favor da arma que você pode lançar contra o inimigo sem se preocupar se seu investimento está seguro. Então essa é a principal discrepância entre como os Estados Unidos e a Ucrânia têm conduzido as coisas em seus respectivos conflitos. Mas como os Estados Unidos estão mudando as coisas de repente? Vamos começar pela doutrina, porque o exército do ZEUA está rasgando décadas do seu próprio manual. O chefe do Estado-Maior do Exército, General Randy George, disse ao Congresso em 2025 que a tecnologia está avançando rápido demais para continuar dependendo de grandes programas de aquisição que levam anos para serem desenvolvidos e podem estar obsoletos no momento em que são colocados em serviço. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, também assinou uma diretriz em julho de 2025 ordenando que cada grupo de combate do Exército seja equipado com sistemas não tripulados até o final de 2026. E ele não mediu palavras ao explicar por que o Pentágono demorou a chegar até aqui, escrevendo que a tecnologia de drones foi o maior avanço militar em uma geração. Até então, algumas mudanças em pequena escala já estavam sendo implementadas. Em janeiro de 2025, a 3ª Brigada da 10ª Divisão de Montanha do Exército desdobra os 144 drones experimentais durante uma rotação na Alemanha, mais do que qualquer unidade já havia levado para um exercício de treinamento antes. Também criou 3 companhias de ataque com 80 soldados projetadas para operar à frente dos batalhões, cada uma formada por um pelotão de reconhecimento, um pelotão de morteiros e um pelotão dedicado de drones, operando drones de vigilância, munições vagantes e sistemas de combate a drones. As unidades foram sugeridas a usar drones Ghost da Anduril,
que podem permanecer no ar por mais de 1 hora, sistemas de reconhecimento PWC-100 e munições vagantes, Switchblade 600, que compartilham a ogiva com o míssil antitanque Javelin. Ao mesmo tempo, soldados da 101ª Aerotransportada estão pilotando drones construídos com peças impressas em 3D, e tropas da 10ª Divisão de Montanha estão carregando sistemas Skydio-X RIS 2D em suas mochilas de escalada. O Exército também criou seu primeiro curso oficial de drones em Fort Rucker, agora conhecido como Fort Novosel, em agosto de 2025, um programa de 3 semanas que mistura de 20 a 25 horas de simulação em estilo videogame com treinamento prático em sistemas reais. Também há instrução em impressão 3D e design CAD, porque manter esses equipamentos voando no campo significa ser capaz de fabricar peças na hora. A diretora do curso, Capitã Rachel Martin, chamou isso de um mero esforço para recuperar o atraso, sugerindo que os EUA estavam atrás do resto do mundo nessa área, e que essa era uma tentativa agressiva de fechar essa lacuna. Enquanto isso, o secretário do Exército, Daniel Driscoll, sugeriu que os batalhões precisam ficar mais enxutos e parar de avançar tanto quanto faziam antes, porque a densidade que a Ucrânia demonstrou significa que um tanque de 10 milhões de dólares pode ser localizado e destruído por algo que custa menos do que um carro usado. O Corpo de Fuzileiros Navais está realizando uma versão ainda mais rápida e francamente mais improvisada da mesma transformação. A 24ª Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais passou 3 semanas em Camp Lejeune treinando com o Neros Archer. O Archer é um quadricóptero de 20 centímetros construído em El Segundo, Califórnia, que custa cerca de 2 mil dólares e foi aprovado pelo Blue UAS. O que significa que não possui componentes chineses que dominam o mercado de drones comerciais e que poderiam impactar a cadeia de suprimentos em um possível conflito mais amplo entre os EUA e a China, mesmo por meio de intermediários. O Corpo de Fuzileiros Navais também firmou um contrato de aproximadamente 17 milhões de dólares para cerca de 8 mil drones Archer, mas esse campo de treinamento intensivo de 3 semanas também indica o quanto os EUA precisam correr atrás dos concorrentes já estabelecidos. A Rússia e o Irã tiveram anos de combate real para aperfeiçoar essa técnica. O Corpo de Fuzileiros Navais está tentando condensar esse aprendizado em 3 semanas, porque a alternativa seria enviar fuzileiros sem nenhuma resposta para uma ameaça que agora todo adversário já utiliza por padrão. Agora, é aqui que entra o problema de quantidade, porque treinar fuzileiros e soldados para pilotar drones não adianta se não houver drones suficientes para distribuir. O Departamento de Defesa estabeleceu a meta de disponibilizar dezenas de milhares de drones FPV até o final de 2026. Para comparação, China e Rússia conseguem produzir milhões por ano. Mas há uma grande discrepância entre o número de drones planejados e a mão de obra, e o treinamento necessários para operá-los. Se você entregasse milhões de drones ao Corpo de Fuzileiros Navais amanhã, todos, exceto alguns milhares, ficariam parados em uma prateleira, simplesmente porque não há fuzileiros navais suficientes treinados para pilotá-los ainda. O Pentágono respondeu a esse gargalo investindo dinheiro nos 2 problemas ao mesmo tempo. O Exército anunciou planos para adquirir pelo menos 1 milhão de drones nos próximos 2 a 3 anos. O Programa de Domínio de Drones realizou sua primeira fase de avaliação, apelidada de O Desafio, em Fort Benning, em fevereiro, com o objetivo de distribuir 340 mil pequenos drones de ataque entre as unidades de combate até o final de 2027, e o pedido de orçamento do Pentágono para o ano fiscal de 2027 reservou 75 bilhões de dólares para drones e sistemas antidrones, sendo 54,6 bilhões de dólares destinados ao Grupo de Trabalho Autônomo de Defesa. Isso não é mais um programa piloto. Este é o Pentágono tentando construir, em poucos anos, o tipo de base industrial de drones que a Ucrânia construiu por pura necessidade em um único inverno. E, embora o dinheiro seja importante, a Ucrânia é algo ainda mais valioso. Mas antes de entrarmos nesse assunto, certifique-se de se inscrever no programa militar para receber as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia e os desenvolvimentos geopolíticos e militares globais. A Ucrânia possui informações sobre como exatamente os drones funcionam, contra quais sistemas eles são mais eficazes e anos de estatísticas reais de campo de batalha e imagens para comprovar tudo isso. Então Hegseth disse ao Senado que ele pessoalmente aprovou a presença de mais pessoal americano na Ucrânia, especificamente para estudar o campo de batalha dos drones, tanto na ofensiva quanto na defesa. O secretário de Estado Marco Rubio foi ainda mais longe em uma entrevista à Fox News, chamando as Forças Armadas da Ucrânia de as Forças Armadas mais fortes e poderosas da Europa, construídas sobre novas táticas e técnicas forjadas sob a pressão de uma guerra existencial. Quando ataques de drones ligados ao Irã atingiram o Oriente Médio em resposta às operações dos EUA, a Ucrânia chegou a oferecer o envio de drones e uma equipe de especialistas em drones para ajudar a proteger as bases americanas na Jordânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também sugeriu que já havia proposto um acordo de produção de drones no valor de 50 bilhões de dólares com os EUA, que ainda não recebeu uma resposta oficial. Então, parece que os EUA estão tentando seguir 2 caminhos ao mesmo tempo, usando a produção doméstica de drones e uma combinação de táticas nacionais e estrangeiras para compensar suas fraquezas. Mas não são apenas táticas e pessoal que estão cruzando o Atlântico.
Embora o governo do ZEUA não tenha assinado acordos oficiais de produção de drones com o governo ucraniano, empresas ucranianas de drones começaram a se instalar em solo americano. F-Drones, um fabricante ucraniano fundado em 2023, que se tornou um dos principais fornecedores para as forças ucranianas. Assim, se tornou a primeira empresa ucraniana autorizada pelo governo ucraniano a exportar sistemas de drones militares para os Estados Unidos, por meio de sua filial americana, Ukrainian Defense Drones. A empresa está construindo sua primeira fábrica nos Estados Unidos, em Holland, Ohio. Esse investimento conta com apoio direto de um contrato do Pentágono, sob o Programa de Domínio de Drones do Departamento de Defesa, para um pedido inicial de 2.000 drones FPV. A principal arma aqui é o drone de ataque F-10 da F-Drones, que foi comprovado em combate na Ucrânia, e posteriormente passou a desempenhar um papel fundamental na primeira fase da avaliação de domínio de drones. A empresa também está trazendo seu interceptador de drones F-7, um sistema desenvolvido para perseguir e destruir drones kamikaze baratos, como os iranianos Shahed, da mesma família de armas que destruiu aeronaves americanas em solo na Arábia Saudita, em março passado. A F-Drones também é uma das 48 empresas que estão competindo na segunda fase do programa de domínio de drones, que deve selecionar até 10 vencedores e pode levar o Pentágono a comprar 60.000 drones adicionais, mas esses números ainda podem ser considerados de iniciantes. O complexo industrial de defesa da Ucrânia cresceu de aproximadamente $1 bilhão antes da invasão para mais de $50 bilhões atualmente, e o país planeja produzir mais de 8 milhões de sistemas não tripulados só em 2026, em comparação com cerca de 3.000 drones FPV que os Estados Unidos conseguiram produzir em todo o ano de 2025. Então, um rascunho do memorando de defesa entre EU e Ucrânia, relatado pela CBS News, iria ainda mais longe, permitindo que a Ucrânia exporte tecnologia militar para os Estados Unidos e fabrique drones por meio de joint ventures com empresas americanas. Então, esse é o lado da importação da história. Doutrina, pessoal e agora, fabricantes de fato. Mas aqui está a parte que nos leva de volta ao início deste vídeo, porque os Estados Unidos não estão apenas copiando a Ucrânia. Existem lugares específicos onde a engenharia americana, a capacidade industrial americana e a doutrina de armas combinadas americana já estão posicionadas para pegar a ideia genial da Ucrânia e torná-la significativamente mais letal. O primeiro são munições modulares construídas a partir de estoques militares existentes, em vez de ogivas construídas especificamente para esse fim. Veja o programa Nereus Archer, em torno do qual o Corpo de Fuzileiros Navais tem trabalhado. Cada peça de munição militar normalmente precisa de um código de identificação do Departamento de Defesa, um DODIC, que exige uma avaliação técnica extensa e um fabricante dedicado antes que as tropas possam utilizá-la. Esse processo é exatamente o tipo de arrasto burocrático que leva anos e para o qual a Ucrânia nunca teve tempo, e que o Pentágono, historicamente, tem sido péssimo em acelerar. A resposta do Corpo de Fuzileiros Navais com o Archer foi quase embaraçosamente simples. Pegue explosivo plástico C4 e um detonador eletrônico padrão. Ambos já possuem números do Departamento de Defesa e já estão nos estoques americanos, em grandes quantidades. Coloque o C4 em um compartimento, passe o detonador eletrônico pela parte de trás e então rosqueie. Ou um disco de fragmentação antipessoal ou uma carga oca, um penetrador formado explosivamente na frente, dependendo se o alvo é infantaria ou blindado. Como ogiva em si não contém explosivos até ser montada, ela nunca precisou de um número próprio do Departamento de Defesa. E os fuzileiros navais nunca precisaram reaprender a lidar com uma nova classe de explosivo, já que eles já treinam com C4 o tempo todo. Essa única solução alternativa foi o que permitiu que o Corpo de Fuzileiros Navais levasse essa arma de um conceito logo após o Natal, em janeiro do ano passado, para uma capacidade operacional de tiro real em Camp Lejeune, em pouco mais de um ano, em menos tempo do que o Exército costuma levar para conseguir uma única peça de reposição que está em encomenda pendente. É uma solução tipicamente americana, usando a profundidade e a padronização de uma cadeia logística global já existente para contornar um gargalo de aquisição, em vez de tentar superar Rússia e China na fabricação unidade por unidade. O segundo é resistente a interferências graças a links de controle deliberadamente analógicos e de fibra óptica. O ambiente de guerra eletrônica da Ucrânia contra a Rússia é um dos mais densos e sofisticados do mundo, e ambos os lados aprenderam que sistemas de controle e câmeras digitais, embora mais nítidos e precisos, tendem a falhar no momento em que sofrem interferência. A plataforma Archer utiliza intencionalmente uma câmera e um sistema de controle analógicos em vez de digitais, que se degradam gradualmente sob interferência. Em vez de desligar de uma vez só, dá ao operador um pouco mais de tempo para trazer o drone de volta ou completar um ataque, mesmo em condições eletromagnéticas contestadas. Na verdade, as forças ucranianas e russas convergiram para o uso de drones com cabo de fibra óptica pelo mesmo motivo, já que o fio físico não sofre interferência nenhuma, e as unidades americanas já estão testando essa mesma abordagem com fibra óptica, com variantes do Archer de fibra óptica reveladas no final de 2025, combinando esse tipo de resiliência com investimento muito mais profundo dos Estados Unidos em pesquisa de guerra eletrônica e inteligência de sinais, desenvolvido ao longo de décadas com um orçamento de P&D de defesa muito maior do que Ucrânia ou Rússia jamais tiveram. É uma área genuína onde os EUA podem expandir
repetir o que a Ucrânia começou, em vez de apenas replicar. O terceiro é a orientação autônoma, que na verdade é uma vantagem em inteligência artificial e engenharia de precisão que os Estados Unidos estão em uma posição única para explorar. Os drones CFB da Ucrânia são, em sua maioria, pilotados manualmente, o que significa que sua eficácia é limitada pelas habilidades de um operador individual, olhando para uma transmissão de vídeo analógico. Mas o F-7 Interceptor, que a F-Drones de construindo agora em Ohio, aponta para onde isso vai chegar. Durante a fase terminal de um engajamento, o piloto controla apenas a velocidade do drone, enquanto a orientação automática cuida de todo o resto, basicamente permitindo que uma aeronave barata voe sozinha até o alvo com uma precisão que não depende do tempo de reação ou do sangue frio de um humano sob fogo. Unir esse tipo de autonomia embarcada à base de semicondutores dos Estados Unidos, ao seu ecossistema de pesquisa em visão computacional e ao seu contingente muito maior de talentos em engenharia de software do que Ucrânia ou Rússia podem mobilizar. É um caminho em que os Estados Unidos podem simplesmente ultrapassar completamente o enxame pilotado manualmente? O quarto é a chamada disciplina de desconflito de armas combinadas, que parece excessivamente técnica, mas na verdade é um dos problemas mais difíceis na guerra com drones e um dos quais as Forças Armadas do ZEUA levaram 80 anos para dominar. Para a coordenação de apoio de fogo, os militares americanos não tratam drone de ataque unidirecional como algo fundamentalmente diferente de um F-18, porque ambos são efeitos letais que precisam ser separados das tropas amigas que estão manobrando nas proximidades. Mas os ZEUA já possuem medidas extensas em vigor envolvendo suas outras opções ofensivas aéreas, e o mesmo conceito pode ser aplicado aos drones. E como os EUA têm sido mais lentos para adotar drones em larga escala, na verdade, eles têm a oportunidade de implementar o uso de drones em uma doutrina de armas combinadas desde o início, em vez de adicionar isso depois. E a quinta e última parte é a própria base industrial. A enorme escala da manufatura americana, da produção de semicondutores e o capital do setor de defesa ao qual a Ucrânia nunca teve acesso. A Ucrânia construiu uma indústria de drones de 50 bilhões de dólares do zero, sob pressão de guerra, um feito extraordinário sob qualquer ponto de vista. Os Estados Unidos estão tentando usar as mesmas bases tecnológicas e inovadoras por trás dessa indústria e transferi-las diretamente para o seu próprio complexo industrial militar nacional. Lembre-se, o orçamento do Pentágono para armas aéreas não tripuladas para 2027 é de 75 bilhões de dólares, 50 vezes maior do que toda a indústria da Ucrânia. Se essa capacidade industrial realmente for aplicada na escala que o valor do orçamento sugere, os Estados Unidos têm um caminho para eventualmente superar a produção da Ucrânia por uma grande margem, especialmente considerando que já possuem muitos protótipos próprios como ponto de partida. Mas talvez ainda mais importante, os ZEUA não estão apenas observando como utilizar os drones, eles também estão tentando combatê-los. E uma arma que eles desenvolveram já foi enviada para a Ucrânia para testes reais. Para saber mais, confira este vídeo. E como sempre, não se esqueça de se inscrever no Military Show para notícias diárias.